com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre o que pode estar impedindo seu filho de evoluir na carreira de ator e atriz mirim? Mas antes, se você gosta desse assunto, não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal, dá um like, ativa o sininho, envie esse vídeo para outras mamães e você também pode deixar as suas perguntas aqui para mim, neste vídeo, ou em qualquer outra das minhas redes sociais. Eu sou Fernanda Dez e eu vou ajudar você a inserir seu filho na carreira de ator e atriz mirim. Então, vem comigo! Bom, mamães, como eu já falei em outros vídeos, né, eu vou voltar a falar isso aqui. Nós, mães, nós somos tudo na carreira dos nossos filhos, principalmente quando a gente está iniciando. E até um certo, período da vida deles, nós vamos ser os responsáveis por eles, pela carreira deles. Por quê? Nós, mães, no início da carreira, nós vamos ser empresárias, figurinista, cabeleireira, maquiadora, agente, a pessoa que vai levar o motorista, a pessoa que vai tranquilizar ele na hora que ele estiver nervoso. Então, assim, nós vamos ser tudo, nós somos tudo. E com isso, né, a gente acaba tendo muitas responsabilidades e a gente tem que tomar muitas atitudes, né? Porque se a gente vai conversar com alguém, né, como eu falei nos outros vídeos, nós somos o cartão de visita dos nossos filhos, sendo empresária e assessora deles. Então a gente vai ter que falar com pessoas, que tomar certas decisões, saber falar não, saber falar sim. E são essas decisões, né, que nós tomamos que vai ajudar a evoluir ou não a carreira dos nossos filhos. Porque somos nós, mães, que vamos ter que tomar essa decisão. Porque o seu filho é criança, seu filho não vai decidir nada, né? É você que vai tomar essa decisão, é você que está à frente da carreira dele. Um dos principais motivos que impede a gente de tomar essa decisão é o medo. E o medo é muito comum, viu, gente? É muito comum, todo mundo tem medo. O medo, ele serve para proteger a gente. É por isso que nós sentimos medo. E isso vem lá dos primórdios da história, lá mesmo, né? Lá antigamente, os homens das cavernas lá, se ele visse qualquer moitinha mexendo, ele já corria se esconder dentro de uma caverna que era o refúgio dele. Porque podia ser algum bicho que estava ali, né, e pronto para atacar. Então, isso vem da nossa evolução mesmo, né? Então, o medo serve para nos proteger. E eu mesmo já tive medo, viu, gente? Principalmente no início da carreira. Então, nós, mamães, nós vamos ter muito medo, né? Porque a gente está num mundo desconhecido. Quando a gente está iniciando, esse medo é muito comum. E depois, né, quando a gente vai abrangendo, abrindo o leque, a gente vai sabendo lidar mais com isso. Não é que a gente perde o medo, a gente não perde o medo, mas a gente sabe lidar com isso, tá? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês do que aconteceu comigo e uma situação que eu tive muito medo, que foi a mudança, né? Eu morava lá no interior de São Paulo e lá pra mim era tudo muito tranquilo, mesmo que a minha filha começou a carreira dela lá, né? Mas como lá era uma cidade menor, eu conhecia todo mundo, todos os lugares, então pra mim era muito mais fácil. Mas aí, a empresa que o meu esposo trabalhava transferiu a gente aqui pra São Paulo, transferiu ele aqui pra São Paulo. E aí não tinha jeito, eu tive que vir, né? Só que pra mim, São Paulo era um mundo assim que eu só via na televisão. Eu tinha muito medo de vir para São Paulo, muito medo mesmo, gente, assim. Era uma coisa que eu falava assim, olha, São Paulo é uma cidade que eu nunca vou morar. Se máximo viajar, dar uma passeadinha e voltar para cá. E aí eu tive que vir, né? Porque eu vim com medo mesmo, eu não tive escolha. Só que isso acabou ajudando na carreira da minha filha. Porque, querendo ou não, São Paulo e Rio de Janeiro é o polo, né, para esse meio artístico. Não tem como, gente. É aqui que acontecem as coisas, aqui em São Paulo e Rio de Janeiro. São as grandes capitais que acontece tudo. Então, para que a gente consiga alavancar a carreira dos nossos filhos, uma hora ou outra a gente vai ter que vir para cá, né? E só que eu tinha muito medo disso, né? Eu falava assim, olha, eu não quero sair do interior, eu quero ficar aqui, eu quero morar aqui. E hoje a minha cabeça mudou completamente. Hoje eu já falo, daqui eu não quero sair, eu não quero voltar para o interior. Porque eu acabei vendo não só, né, que é muito importante a cidade aqui, né, para a carreira da minha filha, que a minha filha fez muitas coisas aqui, como também, assim, a vivência para ela que é melhor, tem muito mais opções de estudo, de cultura, né, e pra gente também. Então, esse medo, não é que eu ainda não sinta, como eu falei pra vocês, que a gente não deixa de sentir, eu ainda sinto medo quando eu vou sair com ela, quando eu vou fazer alguma coisa, só que eu já sei lidar melhor com isso. Né? Já tem um tempo que eu moro aqui em São Paulo, então eu já sei lidar melhor com essa situação. E olha só que engraçado, gente. Eu sentia tanto medo de vir para São Paulo, que se dependesse de mim, eu ainda estaria lá no interior de São Paulo.
Então hoje eu consigo ver que assim, que realmente o medo estava me protegendo. Só que ele estava me protegendo de algo que não existia, né? Porque eu tinha assim em mente, São Paulo, cidade grande, onde tudo de ruim acontece, né? E eu vi assim que não era isso, sabe? Era o medo mesmo que estava me protegendo de algo que não existia. Então, né, gente, chegando aqui em São Paulo, eu tinha, né, aquele medo enorme, e, né, só que com o tempo, ele foi ficando tão pequeno que eu vi assim que não fazia sentido nenhum eu ter esse medo. Mas, quando eu vim pra cá, já de início assim, eu tinha aquele medo, eu acho que todas as mães têm no início de carreira, né, que é aquele medo de ser enganado. Então, como eu né, não tinha tantas informações, né, eu vim do interior onde eu conhecia tudo e aqui eu não conhecia nada, eu tinha aquele medo de ser enganado. Por quê? Tudo que a gente vê, né, em mídias, quando a gente vai pesquisar sobre esse assunto de ator e atriz mirim, a gente vê muito disso, né, de mães que foram enganadas, que levaram certos golpes, que tiveram grandes promessas, né? Então eu tinha medo disso, né? De falar assim, poxa vida, para onde eu vou correr, né? O que eu vou fazer? Com quem eu vou falar, né? Porque esse medo, ele é muito comum, tá, gente? Eu acho assim, até hoje, né? Que eu já tô há um tempo, minha filha já fez várias coisas, faz grandes coisas. Eu conheço muita gente hoje do meio artístico que são confiáveis, pessoas que trabalham super direitinho, super certinho. Mas assim, vira e mexe, tem alguma proposta que eu fico com aquela dúvida. Será mesmo? Né? Porque mesmo eu tendo todas essas experiências, né, aquele medinho ainda existe, né? Porque nós somos mães, né? A gente quer proteger os nossos filhos a qualquer custo. Isso acaba acontecendo, mas assim, eu acabo achando situações, encontrando, né, situações que eu consigo investigar e saber se isso é certo, se isso será bom ou não para a carreira da minha filha. Não vou dizer assim que eu acerte 100%, viu, gente? Porque, né, eu assim como vocês, eu estou aprendendo, por mais que eu tenha um pouco mais de experiências de vocês que estão começando, é uma constância o aprendizado, né? A gente vai passar por situações que você vai desconfiar e vai saber realmente, né? Mais pra frente você vai saber se você tomou ou não a decisão certa, e isso é muito comum. E esse medo, ele vai deixar você muito mais atenta, né? Com o passar do tempo, com a experiência que você vai adquirindo, esse medo vai fazer com que você consiga analisar melhor aquela situação, olhar, investigar e aí saber se isso será bom ou não para o seu filho. Então o medo, ele pode no início, como é muito grande, você não tem conhecimento, atrapalhar, mas com o desenvolver, né, da sua experiência, ele pode também ajudar. Então basta você ter esse equilíbrio, né, de conseguir enxergar, dominar esse medo e parar e falar assim, não, essa situação aqui pode ser boa ou isso aqui pode não ser tão bom assim. Então, gente, olha só a situação que aconteceu comigo, né? Eu forçosamente tive que vir pra cá, porque por uma casualidade a empresa do meu esposo acabou transferindo ele pra cá e eu forçosamente tive que vir. Mas isso acabou assim fazendo com que eu aprendesse mais, né? Acabou fazendo com que eu tivesse muito mais experiência, conhecesse mais pessoas, soubesse, né, como lidar com as coisas que acontecem no meio artístico, coisa que eu nem imaginava, né, porque eu tinha uma visão totalmente fechada quando eu morava no interior. E aí quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver que as coisas não eram da forma que eu pensava, né? E isso acabou ajudando muito na carreira da minha filha, porque eu com os contatos, ela fazendo teste, trabalho, eu fui conhecendo pessoas do meio, mães que já estavam há algum tempo. Então isso fez com que a carreira da minha filha alavancasse bastante. Porque hoje ela faz muitos trabalhos, eu consigo enxergar, eu já conheço as pessoas que são boas e conheço algumas famas de agência, de agentes que não são tão bons assim. Então isso acabou ajudando muito e ela tá evoluindo bastante na carreira dela. Então, né, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Porque isso aconteceu, não foi uma decisão que eu tomei. Mas, olhando como um todo, foi muito bom. E hoje eu vejo assim que aprendendo a controlar o meu medo é muito bom para a carreira da minha filha, porque aí eu vou saber tomar as decisões que será boa ou não para a carreira da minha filha. Então é por isso, gente, que é muito importante você saber lidar com os seus medos, né? Saber controlar toda essa ansiedade, esse medo, né, que a gente tem,
porque o seu medo pode ser o impeditivo para alavancar a carreira do seu filho, né? Às vezes você tá assim, achando que tá, né, ajudando, né, e a gente acaba travando, porque eu já fiz muito isso, né? No começo eu tinha muito medo de tudo, porque eu vim de lá do interior, né, e as histórias que a gente ouvia eram mirabolantes. Então aí eu tinha muito medo disso, então eu ficava ali cercando a minha filha, até o tempo que chegou assim que eu percebi que essa trava, né, aquele círculo fechando ali, como se fosse aquela galinha, né, protegendo os pintinhos ali debaixo das asas, tava impedindo a minha filha de evoluir. E quando eu tomei esse conhecimento, que eu fui mudando as minhas atitudes, a minha filha alavancou, assim, começou a fazer testes, trabalhos, e graças a Deus ela tá até hoje. Outro medo, assim, que eu tive muito no início da carreira da minha filha, que atrapalhou bastante, foi o medo da exposição. Porque assim, nós mães, a gente sabe, né, qual é o talento que o nosso filho tem, né? Seja pra interpretar, cantar, atuar, enfim, se ele tem algum talento no meio artístico, nós mães que estamos ali, né, tentando iniciar ele nessa carreira, a gente consegue identificar. Mas o medo que eu tinha muito era de expor mesmo a minha filha, né? E eu percebi que isso também ajudou muito, assim, a atrasar a evolução dela, né? Porque com eu tinha medo dessas exposições, das histórias que eu ouvia, né? Ah, toma cuidado com isso, porque nesse meio tem, né, pedófilos, tem isso, tem muita gente que não presta, que tá ali fazendo que é uma coisa e não é. Então eu tinha esse medo de expor a minha filha. Só que isso atrapalhava muito, porque, gente, não tem como. Como é que, né, um artista não vai se expor? Se o artista não se expor, ele não vai alavancar na carreira. Claro que existe algumas exposições que você tem que tomar cuidado, né? Vou falar para vocês novamente o que eu falei num outro vídeo. Teve uma marca uma vez que chamou a minha filha e queria que ela fizesse as fotos só de calcinha, porque eles eram uma marca de calcinha. E essa é uma exposição perigosa que eu não aconselho, tanto que eu neguei, né? Então, esse tipo de exposição é ruim para a carreira do seu filho. É esse o meu ponto de vista. Eu não colocaria minha filha de roupa íntima para fazer qualquer propaganda, né? Até porque ela é criança e não só pelo motivo dela ser criança. Porque tem muitas mães que eu ouvi falar assim, nossa, o que que tem ela fazer foto de calcinha? Ela é criança e tal. Pra mim tinha muita coisa, isso era uma exposição negativa, né? Porque a gente não sabe da onde vem, né, as pessoas com interesses ruins, né, maldosos. Então eu preferi não fazer. Mas também tem o lado da exposição positiva. Vou dar outro exemplo da minha filha. Minha filha participou do programa do Silvio Santos, que é uma exposição nacional, né, gente? Não tem como, principalmente quando vai criança no programa do Silvio Santos, né? Tem uma audiência muito grande e lá ela teve uma exposição enorme. Só que foi uma exposição positiva. E por que eu falo que foi uma exposição positiva? Foi só porque ela apareceu na TV? Não. Foi porque dali ela ficou muito mais conhecida, ela recebeu outros convites, ela fez muitos outros trabalhos, exatamente porque ela apareceu ali, entendeu? Então a gente também tem que analisar, né, o que é bom expor o seu filho e o que não é bom expor o seu filho. Então é aí que começa a entrar aquela coisa da experiência, né, que a gente vai lidando com isso. Não é que eu não tive medo de levar ela pro SBT porque era o SBT, eu tive medo de levar ela pro programa do Silvio Santos, mas eu acabei levando porque eu falei, poxa, é uma coisa que ela gosta de fazer. Eu tô nesse meio, né, caminhando, puxando, correndo atrás, né, e eu não tinha, assim, muita informação. Então, foi um caminho muito bacana. Eu falei, então, vou levar. E levei e deu super certo. E é uma emissora de grande renome, super responsável, trata muito bem as crianças que vão lá, sabe? Eu pude ver ali de perto. Então, foi uma coisa, assim, muito legal que eu fiz e muito positiva para a carreira da minha filha. E olha só, gente, olha só como, né, o universo gira, essa fonte toda que eu falei sobre o medo, né? Muitas vezes todos esses medos que eu falei para você vêm da falta de conhecimento, da falta de informação. Isso era uma coisa que eu não tinha também, eu não tinha conhecimento nenhum nessa área, principalmente aqui na capital. Eu não tinha informação nenhuma quando eu vim do interior para cá. Eu não sabia onde buscar, eu não sabia quais lugares eram confiáveis, quais agências eram boas.
tanto que eu fiz, né, assim, tive a dificuldade de encontrar boas agências. Eu até fui em algumas agências que eram de renome aqui em São Paulo e acabou que não acontecendo nada com a carreira da minha filha. Bom, eles nem enviavam para teste, não mandavam minha filha para nada, foi só o fato de eu ir lá fazer as fotos, que eu não tinha conhecimento, que eu já falei para vocês em outro vídeo sobre, né, agências que vão lá para tirar fotos, só fazer o book e tal, e isso acabou acontecendo comigo. E não foi tão bom assim, porque eu não tinha conhecimento. E o que aconteceu? Eu acabei vendo assim que tinha caminhos, né, de você aprender, de você encontrar trabalhos, só que eu tinha mais uma dificuldade. As mães que estavam nesse meio, que sabiam quais eram os caminhos, não, na maioria das vezes, eu vou dizer assim que 98% das vezes não te passava informação. Então eu entrava em contato com algumas mães, né, falava, né, quem eu era, tal, e como que fazia para perguntava, né, eu queria tirar informação, eu queria saber também onde tinha essas informações. E eu não tinha retorno nenhum, gente, porque infelizmente nesse meio isso acontece muito. E é por isso que eu tô fazendo esses vídeos aqui no meu canal, viu, gente? Eu tô fazendo o caminho contrário, porque como eu tinha muita dificuldade de ter essas informações, eu tô querendo passar para vocês, mães que estão iniciando, para que vocês não tenham a mesma dificuldade que eu tive no início, que foi muito difícil. Foi muito difícil saber onde procurar, com quem falar, como analisar situações, como identificar anúncios que são golpes. Hoje, assim, eu bato o olho, eu já falo, ó, isso aqui não é bom, isso aqui é golpe, isso aqui não é real. Porque existem muitos testes que não são reais, de empresas que não são idôneas, que acabam publicando, né, jobs para seu filho, aí você vai toda empolgada, tá no perfil, aí eles vão com aquele papinho furado, que é o que a gente quer ouvir, principalmente quando a gente tá no início da carreira, é tudo que a gente quer ouvir eles falam, eles conseguem identificar e pegar aquela nossa fraqueza, sabe, para arrancar dinheiro mesmo. Isso existe, então assim, eu quero impedir que vocês caiam em algumas armadilhas que eu caí. Então é por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo. E outra, gente, o mercado, né, infantil aqui, o mercado artístico infantil é enorme, não só aqui como no Rio de Janeiro. Então, não tem motivo para eu não passar essas informações, porque primeiro que a minha filha não vai pegar todos os trabalhos do mundo, né? Ela não é a única artista que existe aqui no Brasil. Então, não tem por que eu não compartilhar essas informações, até porque, gente, o perfil dela, mesmo tendo 10 crianças no perfil dela, se o cliente quiser ela, vai ser ela. Se o cliente não quiser, vai ser outro. Então, não tem por que as mães terem esse medo de compartilhar essas informações. É por isso que eu tô aqui. Porque por mais que exista essas coisas que eu falei, que o mercado é muito grande, que o seu filho não vai pegar tudo, as mães não querem ajudar. Então, eu tô fazendo o caminho contrário. Então, eu tô aqui, gente, compartilhando meu conhecimento, falando pra vocês todas as dificuldades que eu passei para que vocês não passem por isso, né? Para que vocês aprendam a desviar dessas armadilhas. E também, assim, a gente vai crescendo junto, trocando informações, né? Porque eu também aprendo com as mães que estão iniciando. Tem muita coisa, assim, que eu recebo das mães que acaba me ajudando até a produzir mais conteúdo. Então a gente aprende junto, a gente compartilha tudo isso. Não tem motivo para não compartilhar. Eu ainda até hoje eu não consigo entender porque tem mães que não ajudam, sabe? É aquela coisa de querer que só o filho dela faça, mas não tem motivo para isso. Porque o mercado é muito grande e seu filho é muito pequeno para saber, para pegar todos os trabalhos, porque isso não existe. Até porque se existisse, a novela ia ser feita de uma pessoa só e não, né, de um grupo, de todo um contexto. Bom, gente, uma vez que você não tem conhecimento, você tem que buscar esse conhecimento, né? E aí, Fernanda, tá bom, eu não tenho conhecimento, também não sei onde buscar. Onde é que eu vou buscar? Bom, gente, aqui no meu canal já é uma forma de você buscar conhecimentos. Aqui eu deixo vários vídeos, várias dicas e também lá no meu outro canal, né, nas minhas redes sociais, também deixo várias dicas e respondo muitas mamães que têm, né, essa dúvida. Mas também não é só aqui o meu canal, você tem vários outros lugares onde você pode buscar informações. E é por isso que eu tô aqui para ajudar vocês. Então, a gente aprende, né, com o tempo, adquirindo experiências, quais os melhores lugares. Existem grupos,
Existem as plataformas digitais, que eu já falei sobre elas em outros vídeos. Existem mães que realmente ajudam também, que dão algumas informações, né? Existem grupos fechados de mães que dão informações, né? Existem grupos de agências, de produtores, enfim. E também existe ali aquele famoso Google, né? Onde você pode estar ali buscando informações, sabendo quais as informações certas, quais as informações que não são tão legais, né? Mas enfim, existem vários meios para a gente poder buscar essas informações, aprender a filtrar essas informações, porque assim, hoje em dia, como o mercado assim tá cheio, né, de crianças, existem muitos meios de informações para que você consiga inserir o seu filho na carreira artística, você que está começando e tal. Só que muitas dessas informações não são as informações corretas, como eu falei anteriormente. Então, você aprende com o tempo, você vai aprendendo a identificar e a conhecer, né, as boas agências, as boas produtoras que realmente enviam seu filho para o teste, os testes que são realmente idôneos, porque existem testes que não são idôneos. Eu passei por uma situação há pouco tempo, gente, olha, não tem assim 2 ou 3 meses, né? Que uma agência, que a minha filha já fez muitos trabalhos por ela, muitos mesmo, ela entrou em contato comigo e falou assim, olha, tem mais um trabalho aqui para sua filha fazer o teste, né? Envia o vídeo e tal, assim, assim, assim. E aí ela me enviou tudo que era para eu fazer. Passado assim 3 minutos, 4 minutos, ela me mandou falando assim, olha Fernanda, não envia não a sua filha porque eu descobri que esse teste aqui é de uma produtora que não é produtora, que vive dando golpe. Então assim, até a agência, que já está há mais de 20 anos no mercado, acabou confundindo essas informações e quase caindo num golpe, quase enviando seus agenciados para o golpe. Porque isso acontece muito, né? O que ela fez? Como que ela descobriu? Outras mães que ela mandou também, né? Porque, claro, como eu falei pra vocês, né? Ela não vai enviar só pra minha filha, existem várias crianças no mercado. Ela mandou para outras mães o mesmo teste, né? Solicitando, né, os perfis. E aí, uma das mães que já tinha caído no golpe dessa produtora, falsa produtora, avisou ela e falou, olha, toma cuidado, você enviou esse teste aqui pra mim, mas eu já fui nessa produtora aqui e não era teste de verdade, eles só estão dando golpe, estão querendo arrecadar dinheiro das mães e tal. Então aí o que ela fez? Ela teve que avisar todas as mães, porque ela também não sabia. Então olha só, gente, a falta de experiência, né, a falta de conhecimento nosso já é muito grande e a gente tem que pesquisar a fundo. E você imagina, uma agência que está há mais de 20 anos no mercado também quase caiu num golpe. Então é por isso que a gente tem que ficar muito atenta. Mas atenta, só que também não pode deixar que esse medo, esse excesso de atenção prejudique na carreira do seu filho. Principalmente quando a gente está iniciando, e sentir esse medo e ter todas essas dúvidas é muito comum. O que você precisa fazer para mudar isso? Você tem que aprender a analisar o que é bom, o que é ruim e saber controlar o seu medo. Não é que você vai deixar de ter medo, porque como eu disse, até hoje eu tenho medo. Mas você vai aprender a controlar e você vai aprender a identificar certas coisas, né? Olha, aqui eu tenho realmente que pausar, parar, pensar, ver se isso realmente é bom ou não para o meu filho. E em outras situações você vai olhar e vai falar, não, isso aqui eu já sei, eu já conheço, isso aqui é bom e tudo mais. Então nós, mamães, é que temos que tomar as atitudes e sabermos controlar esse nosso medo. Então é você que tem que saber tomar essa decisão, porque é a sua decisão que vai fazer com que seu filho alavanque na carreira de ator e atriz mirim ou que ele estagne e não saia do lugar. Então, sabendo mais, tendo mais informações, vocês vão saber lidar com certas ações, vão saber enxergar algumas coisas que são boas e outras coisas que não são tão boas assim. Preste muita atenção. Sempre que vocês estiverem em algumas situações que você tem muito medo, que por algum motivo despertou um medo muito grande em você, analisa toda essa situação, respira e aí sim você vai conseguir enxergar se é bom ou se é ruim e isso vai impedir com que você acabe prejudicando a carreira do seu filho. Então, esse aqui é o recado que eu tô deixando para vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça,
dá um like aqui, se inscreva no meu canal, envie esse vídeo para outras mamães e qualquer dúvida, mamães, qualquer dúvida, seja ela qual for, pode deixar aqui que eu vou responder tudo para vocês, ou então pode me procurar nas minhas outras redes sociais, que lá você vai encontrar, além de muitas dicas, você vai ter um contato mais direto comigo, que eu vou responder tudo que vocês precisam. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.